Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa e o nosso assunto de hoje é a leitura diária de sexta-feira das lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2026. O título da lição que nós iremos estudar no próximo domingo, dia 12 de abril, é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Certo? Então a leitura diária de sexta-feira, que é o dia que eu gravo hoje, é o concerto de Deus com Abraão, né? Gênesis 15, 18 a 21. Concerto. O que é concerto? E como Abraão conseguiu guardar esse concerto, né? Firmar esse concerto, sendo obediente, né, em toda a sua vida. Tem os dias de falhas, os dias que as coisas não funcionam muito bem, tem, mas Abraão foi fiel, né, obedecendo a Deus, tendo fé e confiança em Deus em toda a sua trajetória. Tá chegando agora? Esse é o canal Conversas Reveladoras Podcast. Eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa, do Ministério IEAD, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Itaoca Pedra, sul do estado do Espírito Santo. Tá bom? O meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Eu sou professor de escola dominical desde os meus 17, 18 anos de idade. Tá bom? Bora lá então? Vamos explorar o tema, o texto lido, entre os versículos 18 a 21 do capítulo 15 de Gênesis. Vamos avaliar, vamos analisar. Primeiro, nós podemos também fazer uma pesquisa. Você pode pesquisar também, por exemplo, você pode pesquisar o que é concerto, né? Se você pode pesquisar o que é concerto no nosso dicionário da língua portuguesa. Existem certas palavras que elas precisam ser examinadas, entendeu? Concerto, tá? Concerto com a letra C, tá? O que é concerto? Porque existem duas maneiras de você falar sobre concerto, tá? Concerto, ela tem vários tipos, né? Vários tipos de interpretação, tá? O concerto com a letra C é uma apresentação musical ao vivo, geralmente música erudita, de onde vem um ou mais solista e tal. Isso aqui está falando de música, tá? Agora, concerto também é um trato, tá? Concerto é um trato. Se nós formos analisar na perspectiva de Deus, por exemplo, concerto entre pessoas, tá? Concerto, tá? Entre Deus e o homem, tá? Concerto entre Deus e o homem. Então vamos lá. É diferente do que eu estou lendo. Agora, existe concerto de equipamentos e tal. Concerto, tá? Significa no termo, tá? No contexto religioso bíblico, tá? Se você for olhar de outra forma, vai aparecer, né, diversas áreas que estão relacionadas ao concerto. Mas no termo religioso, entre Deus e o homem, o termo concerto, no contexto religioso e bíblico, é sinônimo de aliança, pacto ou acordo solene estabelecido por Deus com a humanidade. Quando Deus estabelece com Abraão um concerto, ele está estabelecendo um concerto que serviria perpétuo para toda a geração de Abraão, para todas aquelas gentes que nasceram, os descendentes de Abraão, mesmo que obedeçam ou não a Deus, tá? Outra coisa,
Deus, ele se responsabiliza em cumprir aquilo que ele tratou. Quem vacila somos nós, tá? Se Deus prometeu de guardar, de estabelecer, de manter, ele vai cumprir, mesmo que a salvação não seja evidenciada, porque talvez a pessoa ela não estava em conformidade com as observâncias de Deus, da palavra de Deus, para o dia da sua salvação. Aí ele não tem como passar, Deus não vai deixar a pessoa passar de qualquer maneira. Então Deus fez concerto com Abraão. Então, já observamos aí que Deus ele fez concerto com Noé, promessa de nunca mais destruir a terra com dilúvio. Foi um concerto que Deus fez com o patriarca Noé. Noé já foi, você sabe disso. Abraão também já foi. Mas Deus fez concerto com Abraão, promessa de uma grande descendência e de posse de uma terra. Fez concerto também com Moisés, estabelecimento da lei moral dos 10 mandamentos como norma para o relacionamento com Deus. O novo concerto, aí, no final do trimestre, nós vamos entender todo esse contexto, vai fazer a ligação desse contexto entre o Velho e o Novo Testamento. O quarto item aqui dessa observação, que é o novo concerto que Deus fez com a humanidade, foi estabelecido através de Jesus Cristo, né? Que é baseado na graça e no perdão e na renovação do coração humano. Perfeito? Se nós formos olhar, fazer uma síntese da leitura no versículo 18, né? Vamos analisar o versículo 18 para entendermos melhor. Capítulo 15, do versículo até o versículo 18, tá? Concerto de Deus com Abraão. Na sociedade do Alto Vale da Mesopotâmia, fazer concertos era prática comum entre os homens, entre as nações, entre homens e nações. Deus usou esta forma de relação pessoal como meio de transmitir sua revelação a Abraão. Primeiro, os seus descendentes, né? A comunhão ocorreu por meio de uma visão na qual o fazedor do concerto acalmou o medo de Abraão e se identificou como seu escudo e grandíssimo galardão. E galardão, com os seus adjetivos, transmite a ideia de graciosidade abundante, né? E as duas palavras representam um Deus que se preocupava muito com as ansiedades que Abraão tinha. Então Deus ele chamou Abraão para um projeto que seria grande. E é grande. Se você for estudar mesmo todo esse contexto, você vai ter uma dimensão do cenário que nós estamos vivendo agora. A promessa que Deus fez para Abraão está de pé, mas os agentes que estão em torno dessa promessa, você vai observar também o comportamento de cada um. Quem está se enquadrando mais, eu estou falando no termo de nação e de povo, até chegar em Cristo e chegar na igreja. Segue-se um diálogo no qual Abraão revela a sua profunda angústia. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. Você sabe quando que Abraão foi ter um filho? Quando estava com o filho da promessa prometido, nascido entre ele e a sua esposa. Abraão completou 100 anos. Dá para você? Às vezes Deus nos promete alguma coisa e nós pensamos que vai acontecer da noite para o dia. Por isso que muitos cristãos, servos de Deus, ficam frustrados. Deus nos promete uma coisa, nós achamos que vai... Geralmente quando Deus nos faz uma promessa, nós precisamos estar preparados para o cumprimento da promessa. E às vezes não estamos. Não estamos estruturalmente, não estamos emocionalmente, não estamos talvez dentro do contexto financeiramente, socialmente também não estamos,
digamos assim, sentimentalmente, talvez não estamos. Nós achamos que, como Deus nos promete, nós queremos, às vezes, nos antecipar a algumas coisas. Lembra que Abraão fez isso? Então, e a lei, olha só, mas não veio nenhuma criança para abençoar a sua casa. Por quê? Né? A lei dos Hurrianos prevalece em torno de Harã, de onde veio Abraão. Tomava providências para que um casal sem filhos adotasse um servo para cuidar deles na velhice e enterrá-los, quem não tinha filhos. Olha o problema que Abraão enfrentava. A angústia do filho que não chegava. Em troca, o herdeiro adotado receberia a riqueza da família. Você sabe o que aconteceu, né? Evidentemente, Abraão adotara o Damasceno Eliezer, lembra? Do servo de Abraão, mas ele não estava satisfeito. Esta provisão não correspondia com a promessa que Deus lhe fizera. Um nascido na minha casa, entendeu? É a tradução correta. Em resposta a Abraão, o Senhor lhe garantiu que Eliezer não seria o herdeiro. Me ajuda. Mas que Deus ainda daria a Abraão um herdeiro de quem ele seria o pai. Para reforçar a promessa, Deus ordenou a Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas dos céus. Eita glória! A vasta gama de estrelas que salpicava os céus seria comparável a um número de descendentes que consideraria Abraão como pai. Ou seja, Deus aqui trata com Abraão, mas Deus cumpriu. E se Deus tratar com você, ele vai cumprir. O que nós precisamos, o que eu percebo nesses últimos tempos, muitos crentes indecisos, aflitos, angustiados, não tendo certeza nem da sua própria salvação, a vida não está bem alinhada. No momento dele, que está tudo sendo encaminhado, ele deixa as coisas desandarem. Então nós vemos vários dos nossos irmãos inseguros. Se Deus fez um concerto contigo, ele vai cumprir. Mas você precisa estar na posição daquele que te chamou para o concerto. E o concerto que Deus fez com Abraão respingou aonde? Em Jesus Cristo. Ele veio, passando por todas essas gerações, Jesus veio, né? Trazendo Deus através de Jesus, ele estabelece com a humanidade uma nova aliança, para que o ser humano pudesse alcançar a salvação. Você está escrito na carta aos Romanos: e todos pecaram e destituídos estão, está no presente, destituídos estão da glória de Deus. Mas através do sangue de Jesus, nós somos, a morte de Cristo no Calvário, nós somos religados a Cristo novamente. Por que você deve fazer leitura diária? Porque a leitura diária ela te dá um panorama, né? É como se você estiver sobrevoando em cima de um terreno, conhecendo os seus pontos importantes. Assim, quando você lê de segunda a sábado a leitura diária, você está sobrevoando a lição. Quando todo aquele contexto for colocado na classe, seja você professor ou aluno, o entendimento será muito mais fácil, porque durante a semana você foi acrescentando mais opções, mais auxílio, para poder completar o entendimento e para nós entendermos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, espero que te ajude, que você tenha uma boa lição, que seu professor seja abençoado, que você que é aluno seja abençoado e alcance, né, a plenitude de Deus na sua vida. Um abraço a todos os irmãos, um abraço para o cantor Carlos César Rezende, um abraço para a cantora Michele, a todos os grupos, né, de louvores da igreja, aos obreiros e ministros. Um abraço a todos os irmãos, a minha esposa, aos meus filhos. Grande abraço. A minha mãe, que sempre assiste os meus vídeos. Mãe, um grande abraço para a senhora, a todos os meus irmãos. Né, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta.